Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque. Entramos hoje no nosso 7º dia de exposição e meditação da palavra do Senhor. E hoje meditaremos nos capítulos 20, 21 e 22. Mas antes, vamos orar ao Senhor. Pai querido e Pai amado, estamos em Tua presença nesta manhã. Queremos Te louvar, queremos Te adorar, agradecer a Ti pela vida, pelo dom da vida precioso que o Senhor nos deu em mais esse dia. Queremos louvar ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado com as Suas bênçãos poderosas. Pai querido, o Senhor tem derramado as Suas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Nos fortaleça, Pai querido, para que continuemos nesta caminhada, buscando a Ti, conhecendo, ó Pai, a Tua palavra, conhecendo quem é o Senhor através de Tua palavra, e que a Tua palavra venha transformar as nossas vidas. Guarde os nossos familiares, abençoe, Senhor, as nossas congregações onde nós cultuamos a Ti. Pai querido, abençoe cada irmão, cada irmã que está engajado nesse processo, ó Pai, de conhecer ao Senhor. Que haja favor do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai, em entendimento, em revelação da Tua palavra, Pai. Que não possamos apenas ler, mas que recebamos a revelação de quem Tu és, ó Pai, daquilo que o Senhor está falando conosco. E nós Te louvamos e Te agradecemos nesta manhã, ó Pai. Em ação de graça, Senhor, nós levantamos o Teu nome em adoração nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ontem, o capítulo 19, nós terminamos com a seguinte frase: mas os homens de Judá foram mais agressivos do que os homens de Israel. Então estava acontecendo uma desavença entre o exército de Judá e o exército de Israel, quando nós terminamos. E hoje, no capítulo 20, o desdobramento dessa desavença vai continuar. O capítulo 20 começa dizendo sobre um homem chamado Seba. Algumas versões chamam ele de imprestável, outras versões chamam ele de perverso, outra de sujeito ordinário, filho de Belial. Então são os adjetivos que é colocado a esse homem. Ele era da tribo de Benjamim. E no meio daquela desavença que estava tendo o povo de Israel, o exército de Israel com o exército de Judá, ele levanta a trombeta, toca e grita: olha, não temos nada com Davi. Não há futuro para nós com o filho de Jessé. Vamos embora daqui. Então, quando ele levanta a voz, toca essa trombeta, os homens de Israel abandonaram Davi, todos os homens, e seguiram Seba. Só os de Judá continuaram leais a Davi e não seguiram mais essa rebelião. E com isso mostra como realmente estava dividido neste ponto o povo de Israel. Porque após tudo que tinha acabado de se passar, Absalão com aquela rebelião foi morto, muitas pessoas do exército foram mortas também nesta batalha, onde o exército de Davi lutou ali, batalhou com o exército de Absalão. E após tudo isso, agora parecer que estava tranquilo, mais um homem se levanta e, para provar que havia desavença, que havia uma divisão dentro de todo Israel, todos os soldados ali, todos os homens de Israel abandonam Davi. E antes de continuar o desdobramento, tem uma história que entra no meio, que são aquelas 10 concubinas que Davi havia deixado no palácio quando ele fugiu de Absalão. E as mesmas concubinas que Absalão veio e se relacionou sexualmente com ela diante de todos ali no terraço do palácio. Então, quando Davi volta, ele coloca elas num certo isolamento, onde ele cuida de todas as necessidades delas, mas nunca mais ele a visitou como esposo, como homem. Então, elas se tornaram viúvas de marido vivo. E agora, a partir do versículo 4, Davi chama Amasa. Se vocês lembrarem, ontem falamos sobre Amasa, quando Davi havia constituído ele sobre o exército no lugar de Joabe. Então ele chama Amasa e fala que em 3 dias ele deveria reunir os homens de Judá para ir atrás daquele homem abominável, daquele homem imprestável que era Seba. Só que ele vai para reunir os homens e demorou para voltar. Então Davi chama Abissai, que era irmão de Joabe, fala para ele reunir os melhores homens e correr atrás de Seba, porque senão ele viria contra Davi e seria pior
do que o próprio Absalão. Então eles reúnem os homens e partem para encontrar Seba. Nessa que eles estão indo, Joabe está junto, ele está com roupa de soldado normal do exército. Amasa vem voltando ao encontro. E Joabe, vocês lembram que lá atrás ele matou o comandante do exército de Israel após a morte de Saul, quando Davi só havia sido coroado rei, ungido rei em Judá. Ele matou Abner, que era um comandante do exército que ameaçava a sua posição. Agora, como Davi tinha colocado Amasa como comandante no lugar de Joabe, nós vimos que Joabe não aceitava nada que o ameaçasse. Quando eles se encontram com Amasa, ele pega Amasa pela barba, cumprimentando como se fosse alguém cordial. Amasa não percebe a espada na mão esquerda de Joabe e ele mata em um só golpe Amasa. Após fazer isso, ele começa a juntar o exército para continuar atrás de Seba. Amasa fica caído ali ao chão e as pessoas passam e os soldados começam a ter curiosidade de quem era, até que aparece um homem que o tira do caminho e cobre-o com um pano para que o exército não se distraísse, e todo o exército agora segue junto com Joabe para poder capturar Seba. No versículo 14, vemos que Seba conseguiu percorrer todas as tribos de Israel e ele juntou ainda alguns homens com ele, e ele foi até uma cidade chamada Abel-Bet-Maaca e ficou escondido ali. Joabe, com todo o exército, cerca essa cidade, constrói uma rampa ali para atingir o topo da muralha, e aparece uma mulher muito sábia, e essa mulher pediu para que Joabe viesse falar com ela. E ela conta sobre a história da cidade, é uma das cidades mais antigas, um povo amigável, e por que Joabe destruiria uma cidade tão antiga? Qual o problema? E ele falou, não, você está enganada, eu não quero destruir essa cidade, não quero ferir ninguém, você não está entendendo. Existe um homem aí dentro, e esse homem que está aí precisa ser morto, porque o nome dele é Seba e ele se revoltou em rebelião contra o rei Davi. Então essa mulher fala, fica tranquila, se esse é o problema, eu prometo que nós vamos lançar a cabeça dele lá de cima da muralha. Então ela entra, conversa com as pessoas da cidade, os responsáveis, eles concordam com a proposta, lançam a cabeça de Seba lá da montanha. Neste momento Joabe toca a trombeta, encerrando aquela busca, e todos eles voltaram para Jerusalém, e Joabe volta agora no comando do exército de todo Israel. O capítulo 21 nos conta até o versículo 14 uma história também bem intrigante. Houve uma fome que durou 3 anos e Davi foi buscar ao Senhor para saber o que estava acontecendo. E o Senhor responde a ele que essa fome era por causa do sangue dos gibeonitas derramado por Saul e sua família. Para que vocês entendam quem são os gibeonitas, quando lá no início do livro de Josué, que eles atravessam o Rio Jordão, há uns homens que chegam até eles, porque o Senhor havia dito para não fazer acordo com ninguém e destruir todas aquelas cidades que tinha ali, todos aqueles povos. Mas chegam uns homens com roupas velhas, pão duro, envelhecido, e eles contam uma história para Josué, dizendo que eles vieram de uma cidade muito longe e eles queriam fazer uma aliança com Josué. Então Josué, naquele tempo, não consultou ao Senhor e fez uma aliança, mas era mentira. Aqueles homens vinham de uma cidade muito próxima e agora eles haviam feito essa aliança com Josué. Eles tentaram reverter isso, e o Senhor os repreende, dizendo que eles deveriam cumprir a aliança que eles fizeram, mesmo que eles não consultaram ao Senhor. Eles fizeram uma aliança. Esses povos também, gibeonitas, aparecem um pouco mais adiante no livro de Josué também. Aquela história, quando o dia para, o sol para ali, está escrito que o sol parou, mas nós sabemos que a terra parou aquele dia por conta da batalha que estava acontecendo, e Josué clamou ao Senhor, era justamente para eles defenderem os gibeonitas, porque eles tinham aliança com ele. E foi passando toda a história, e aqui conta que Saul, em dado momento, pelo seu fanatismo pela honra de Israel, ele tentou exterminar esse povo que tinha essa aliança feita por Josué lá atrás. E como ele havia feito isso, e o Senhor estava zelando pela aliança,
essa fome veio porque os gibeonitas necessitavam de uma reparação. Então Davi procura os gibeonitas e pergunta para eles: o que eu posso fazer para reparar aquilo que Saul fez a vocês? E eles disseram: não queremos dinheiro, terras de Saul, não queremos matar ninguém de Israel. E Davi insistiu, porque Davi precisava de uma resposta vinda deles. E na insistência de Davi, eles disseram assim: nos entregue então 7 descendentes de Saul, para que possamos enforcá-los, e isso resolveria a diferença que nós temos e o mal que ele nos causou. Então Davi poupa Mefibosete, filho de Jonatas. Aqui aparece Mefibosete de novo, porque ele tinha esse juramento que ele havia feito a Jonatas. E ele separa outros 7 descendentes de Saul. Você vai ver que tem um outro nome Mefibosete citado, porém é um segundo Mefibosete. Aquele que Davi, que era aleijado dos pés, Davi o poupou novamente, ele entrega 7 homens, os gibeonitas enforcam esses homens, e aí cessa aquela seca aquela maldição que estava vivendo Israel por tentar quebrar a aliança que Josué havia feito com os gibeonitas. E aí Davi aproveita para buscar os corpos que estavam enterrados lá em Gileade. Quando Saul e Jonatas foram mortos, os filisteus pegaram os seus corpos após eles estarem mortos e enforcaram eles ali para vilipendiar, para humilhar os seus corpos. E as pessoas de Gileade, se você lembrar, antes de Davi assumir o trono, eles foram e pegaram os corpos de Saul e Jonatas e enterraram, fizeram um sepultamento digno. Então agora Davi busca o corpo os restos mortais de Saul e Jonatas, junta com os 7 que foram enforcados, que era a família de Saul, levam até Benjamim, na tribo de Benjamim, e sepulta no túmulo de Quis, que era pai de Saul. E o versículo 14 termina dizendo que tudo foi feito conforme as ordens do rei Davi, e depois disso o Senhor respondeu às orações de Israel em favor da terra. Dos versículos 15 ao versículo 22, nós vemos que eles entram em batalha contra os filisteus e vão enfrentar gigantes aqui. O primeiro gigante que eles enfrentam, que está no versículo 15, que chama Isbibenob, está lutando, e Davi desta vez ele foi com os soldados à batalha. Porém aqui diz que Davi ficou exausto, e nessa exaustão que ele estava durante a batalha, esse gigante foi para matá-lo com sua lança de 3,5 kg, e rapidamente Abissai, irmão de Joabe, correu e matou o gigante. Então Davi quase foi morto por um gigante na altura do campeonato aqui do seu reinado. E quando isso ocorre, eles impedem, fala para Davi que ele não sairia mais à batalha, porque a lâmpada de Israel não poderia ser apagada. E essas batalhas continuam e eles matam mais 3 gigantes. E o capítulo 21, versículo 22, encerra dizendo que eles mataram esses 4 gigantes e todos eles foram mortos por Davi e os seus soldados. O capítulo 22 é um cântico composto por Davi, agradecendo ao Senhor por todas as vitórias que o Senhor trouxe a ele. Se você verificar Salmos 18, você vai ver que é o mesmo cântico de 2 Samuel 22. Não temos muitas coisas para expor, porque por si só o cântico já fala e se expõe. Mas você vai perceber que Davi começa falando ao Senhor que ele é rocha, ele é refúgio, ele é libertador. Depois ele vem dizendo que a morte cercou, as correntes da destruição vieram sobre ele, que as cordas da morte prenderam ele. E a partir do verso 7, você vai perceber que ele diz que clamou ao Senhor naquela angústia e que foi ouvido pelo Senhor lá dos aposentos do Senhor, como numa audiência particular, o clamor dele chegou à presença do Eterno. E você vai ver que Davi eleva o nome do Senhor, dá o crédito totalmente ao Senhor por todas as batalhas. Ele reconhece que ele destruiu os inimigos porque o Senhor foi com ele, o Senhor deu a vitória a ele. E que o Senhor possa falar grandemente ao seu coração quando você estiver lendo este cântico, porque ele é maravilhoso. Queridos, e assim chegamos ao fim de mais um dia de meditação e exposição da palavra do Senhor. Eu queria deixar uma palavra para a reflexão dos irmãos
do capítulo 21, a parte que há uma fome na terra e Davi busca o Senhor e o Senhor fala que foi por conta do sangue derramado dos gibeonitas. Aqui fala de uma aliança feita lá atrás. Foi uma aliança que não foi consultada ao Senhor, não era para ser feita essa aliança, mas mesmo assim Josué o fez. E por ele ter feito, o Senhor o proibiu de quebrar esta aliança. Então se passou muitos anos e nós vemos aqui o Senhor honrando a aliança que foi feita lá atrás. E essa reflexão nos traz a importância que é para o Senhor uma aliança. Como o Senhor olha para uma aliança. Nós vivemos num tempo onde não se faz mais aliança, a palavra não vale muito, os acordos são quebrados e se nós não nos atermos, essa palavra acaba passando desapercebido para nós. Mas quando nós fizermos uma aliança ou uma aliança foi feita, há diante do Senhor uma grande responsabilidade por quem fez a aliança. Às vezes você fala assim sobre uma aliança de um matrimônio que foi feita antes de conhecer ao Senhor e de repente você reclama sobre essa aliança, mas se você prestar atenção, mesmo que não foi uma aprovação do Senhor, houve favor do Senhor em todo o tempo para que essa aliança fosse honrada e para que essa aliança fosse resguardada, ao ponto de o único momento da história que o dia parou, o dia não terminou. Aquele momento estava acontecendo aquilo para que o povo de Israel vencesse uma batalha que eles estavam batalhando somente para defender os gibeonitas. Então que você medite nisso, o quanto o Senhor vela por uma aliança e o quanto Ele pode fazer para trazer vida, para abençoar e resguardar uma aliança feita, mesmo que foi feita sem a oração, sem buscar no Senhor. Ele ainda assim, por ser uma aliança, a favor do Senhor sobre as alianças. Que Deus os abençoe, dê um dia poderoso para vocês, em nome de Jesus.